Olá, eu sou a Ana Cristina Alves e esse é o canal Bom Dia com Jesus Sempre. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que fala sobre alimento. Aliás, fala sobre o alimento mais conhecido em todo o mundo, que é o pão. Além de ser conhecido, é muito gostoso, né, gente? E hoje nós temos uma variedade de pão enorme. Mas lá no livro de Ruth, no capítulo 1, no verso 6, diz assim: Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Que maravilha! O Senhor sempre se lembra do seu povo. Por mais que passemos por dificuldade, por situações adversas, mas o Senhor sempre se lembra de nós. É que às vezes nós temos essa necessidade de passar por momentos difíceis para algum tipo de aprendizado. Ou porque também, né, gente, tem pessoas, não estou falando que é esse caso, mas eu estou falando nos dias de hoje, alguns de nós acabam tomando decisões na vida em que acarretam em uma resposta ruim, acarreta numa resposta negativa, consequências negativas para a sua vida. Essa é a palavra. Então acaba que a gente passa por situações ruins, mas ainda assim nós podemos aprender muitas coisas quando entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor. E quando clamamos por Ele, Ele sempre nos ouve e Ele se lembra de nós. Aqui nessa história de Ruth, nós conhecemos muito bem quando Noemi perde seu esposo, seus filhos, e ela ouve, né? Ouve que Deus se lembrara do seu povo lá em Belém e que aquele tempo de escassez, de falta de alimento, havia se acabado. Agora o povo estava vivendo numa nova fase e Noemi, por não ter mais esposo nem filhos, ela decide voltar para a sua terra. Não diferente dos dias de hoje, nós sabemos que existem muitas pessoas que passam por esse tipo de coisa na vida, por fome física, falta de alimento, né? E nós, como igreja, fazemos de tudo para ajudar muitas pessoas que estão nessa situação. Mas quando nós vemos a televisão, podemos ali ver quantas pessoas existem no mundo que passam por situações em que não tem nada para comer. E Deus está dizendo aqui nessa história de Ruth que isso aconteceu lá em Belém, mas agora o tempo era outro. O tempo havia mudado porque o Senhor ouviu o seu povo e Ele lembrou do seu povo. Eu quero dizer para você hoje nessa mensagem: clame ao Senhor, porque Ele está te ouvindo e Ele sempre se lembra de nós. No momento certo, Ele traz o socorro, Ele traz a resposta que nós estamos esperando. A oração do Pai Nosso tem uma parte em que ela diz: dai-nos o pão de cada dia. Então nós entendemos que para cada dia da nossa vida existe um pão específico de Deus para nós, para cada necessidade específica que nós temos. O pão de Deus que eu preciso para o meu dia de hoje provavelmente não é o mesmo que você precisa, mas eu sei que Ele tem para mim e Ele tem para você. É só pedirmos para Ele que Ele nos dá. Pedirmos e estarmos vivendo nele. Precisamos estar arraigados nele, porque não adianta querermos receber de Deus se não estivermos nele. Poderia um galho de vamos dizer assim, de uma mangueira sobreviver se ela não estivesse agarrada, arraigada na própria árvore? Não teria como sobreviver, morreria. Assim é conosco, nós precisamos estar arraigados nele. Dessa maneira, pediremos o pão de cada dia e ele nos dará. E esse pão de cada dia que vai nos dar força, vai nos dar ânimo, é que vai nos ajudar a vencermos cada situação difícil, cada circunstância, cada momento em que nós vivenciamos e nos fará abrir a nossa visão espiritual para entendermos o que precisamos aprender com essa situação, porque sempre podemos tirar proveito de toda e qualquer situação que acontece na nossa vida. Existe uma fome dentro de cada um de nós que somente o Senhor é quem pode saciar. Não adianta procurar
em todas as outras coisas nesse mundo para saciar essa fome, essa falta que há dentro de nós, essa necessidade, essa fome espiritual, não vamos encontrar nenhum tipo de alimento no mundo que venha saciar essa fome, que é a fome da presença de Deus, que é a fome do pão da vida. Quando nós lemos o Evangelho de João no capítulo 6, verso 48, ele diz lá: eu sou o pão da vida. Então, se você quer ter uma vida abundante, uma vida plena, você precisa se alimentar do único pão que tem a capacidade de te dar essa vida abundante e plena, que é o pão da vida, que é o nosso Jesus. E você nem vai precisar ir na rua para comprar esse pão. Você não precisa ir na padaria, você não precisa ir no supermercado, em nenhum tipo de comércio para poder comprar esse pão. Aliás, você não precisa nem de dinheiro para comprar esse pão. Você pode, na sua casa, onde você estiver, se render a Ele, diante dele e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer parte do teu reino. Eu quero estar arraigado em ti a cada dia mais e mais da minha vida. E eu quero e preciso me alimentar desse pão que é o Senhor Jesus. Eu quero comer desse pão todos os dias da minha vida para que eu possa estar alimentado, para que assim eu continue sendo forte, eu continue de pé e continue vencendo as batalhas, vencendo os obstáculos, as barreiras, e eu continue conquistando, realizando e cumprindo o propósito que o Senhor me chamou para cumprir aqui nessa terra. E essa mensagem que eu trago para você hoje é exatamente esse é o cerne dessa mensagem. Alimente-se do pão da vida que é Jesus, porque é só Ele quem vai saciar a fome que você tem dentro de você. Tá bom? Que Deus abençoe o seu final de semana, que ele seja excelente, que você se alimente desse pão que é o nosso Jesus. Clame a Ele, Ele está te ouvindo. E saiba de uma coisa, Ele vai se lembrar de você. Deus te abençoe, graça e paz.